Oi, gente. Pois é, eu assisti a entrevista de Ciro Gomes do Meteoro Brasil e gostaria de trazer para vocês aqui minhas impressões. Inclusive, tem uma divergência que eu tenho com o Ciro que ele demonstrou nessa entrevista que eu vou deixar para falar mais para frente, deixar vocês curiosos em relação a essa divergência e quem sabe fazer vocês assistirem o vídeo todo, né? Mas enfim, eu faço essa análise porque tem algumas pessoas interpretando que Ciro também fez um aceno ao PT e aceno à parte do PT nessa entrevista, né? Então eu quero abordar um pouco isso. Verdadeiramente tem alguns momentos que Ciro diz que conversaria sim com o PT, ele não seria avesso ao diálogo, ele diz que ele entende que a Marina, que a Luísa Helena não queiram mais conversar com o PT, mas ele não se coloca como uma pessoa que não conversaria, que não dialogaria, se coloca dentro do diálogo. E uma outra coisa que ele diz, e que ele ressalta com uma certa intensidade, é que ele vê múltiplos PTs. E tem um PT, e aí ele cita nomes verdadeiramente respeitáveis, a maioria deles, né? O Paulo Paim, o Eduardo Suplicy, o próprio Camilo Santana, que ele ressalta que apoiou no Ceará, e vários outros nomes que ele entende como elogiáveis. É, ele cita também o Rui Costa, que eu teria não sou contra Rui Costa, não, mas eu teria um pouco mais de restrições. Eu seria um pouco mais cuidadoso do que o Ciro em declarar tanto apoio ao Rui Costa por causa de certas indicações que ele fez para cargos e tal. Eu tenho algumas restrições, né, críticas. Mas enfim, o Ciro ele vê esse PT com o qual é possível dialogar, é possível construir uma aliança. E eu acho que essas pessoas que ele citou deveriam se organizar para dialogar com o PDT, dialogar com o Ciro, para costurar uma aliança dentro do campo progressista, dialogando também com setores do PSB, dialogando com o PCdoB, dialogando com o PSOL, porque, gente, nós precisamos costurar essas alianças, não alianças de subordinação, não alianças que você abre mão dos seus princípios, mas alianças programáticas, alianças ligadas a uma agenda. Ciro citou, por exemplo, a importância de no Congresso essas bancadas estarem alinhadas para barrar o que há de pior do bolsonarismo. E é uma iniciativa importante. E essa aliança no Congresso e a possibilidade de dialogar para além disso, com essas alas e com esses indivíduos que são Tarso Genro, ele cita, são pessoas realmente que esse diálogo seria amplamente possível e deveria estar acontecendo e deve acontecer em maior medida para que a aliança se funde, ela aconteça, né, haja uma fusão, a possibilidade dessa aliança através de uma agenda progressista. Ele fala, por exemplo, na entrevista para o Meteoro, da necessidade de mudar o sistema tributário brasileiro, da necessidade de ampliar investimentos do setor público. Tudo que ele diz ali tem uma ala do PT claramente que tem identidade com isso, assim como o PSOL, assim como setores do PSB, assim como setores de outros partidos. Então a gente tem que pensar a aliança, e é essa estratégia que eu venho defendendo aqui no canal já há muito tempo, a partir do campo das ideias. E dialogar com as pessoas dos partidos que você tem respeito para poder desenvolver isso daí. É claro que existem dificuldades, mágoas muito grandes e erros de ambos os lados. É claro que existem. Ciro aponta, lembra sempre que foi o PT e Lula que colocou Michel Temer na sucessão presidencial. É verdade. Foi um erro muito grave que o PT cometeu. Mas o Ciro colocou a Cátia Abreu. Claro que foi porque o PT fez aquele acordo com o PSB que impediu ele ter uma pessoa do PSB. Mas existiam pessoas do PDT que teriam mais unidade com a agenda do Ciro, vamos supor que ele não conseguisse ninguém de um outro partido, do que a Cátia Abreu, que não era do PDT e já saiu do PDT. O PT, por exemplo, durante os governos, empoderou Henrique Meirelles e Joaquim Levy. Alguém que é de esquerda vai dizer que essa foi uma atitude correta, coerente com a nossa agenda? Claro que não. E dizer isso seria falsear a história, e eu não vou fazer isso. Ao mesmo tempo, o PDT teve dentro de si a penetração grande de pessoas ligadas ao Renova BR, e vocês viram o que foi que aconteceu. Não foi só a Tabata Amaral. A Tabata Amaral foi o exemplo mais dramático
mais impactante do ponto de vista da mídia que a gente utilizou. E que as pessoas que analisaram aquele fenômeno focaram muito nela por causa da atenção da mídia que ela tinha, o que era compreensível. Mas, é bom lembrar, foram vários os deputados, não apenas do PDT, que tiveram a penetração dessas pessoas que vinham do Renova BR e que tinham uma agenda em relação à, à reforma da Previdência muito diferente da agenda dos social-democratas, dos trabalhistas de fato, do socialismo democrático, chame como quiser. A agenda progressista era incompatível e é incompatível com a agenda dessas pessoas em vários temas envolvendo o mundo do trabalho. Então, se nós quisermos ficar apontando para os erros, ficar apontando para os equívocos, a gente tem, de ambos os lados, muita coisa para apontar e muita coisa para falar. E me parece que, em vez de ficar focando nisso, que é uma realidade, a gente não vai esquecer disso, a gente não vai minimizar, porque precisa aprender com esses erros, mas a gente também precisa focar nas pessoas, e Ciro faz um pouco isso na entrevista com o Meteoro, que é possível esse diálogo. Ao citar o Tarso Genro, o Eduardo Suplicy e o Camilo Santana, por exemplo. E essa é uma iniciativa que eu concordo muito com o Ciro. Acho que é uma entrevista muito boa que ele deu no Meteoro e sugiro que vocês assistam. A parte que eu discordo dele é quando ele faz uma caracterização de Bernie Sanders como alguém que está na esquerda apenas na pauta identitária e na pauta ambiental. Aí eu não sei quem é que influenciou o Ciro em relação a isso, mas assim, eu que acompanho o Bernie Sanders e conheço a história dele desde a época que ele era prefeito, Bernie é um cara ligado e marchou no sindicalismo, nas questões do trabalho, na luta pelos direitos sociais. O posicionamento dele em relação a questões identitárias, ele sempre colocou como um posicionamento pessoal e como um diálogo com movimentos sociais, como movimentos feministas, movimento ambientalista, mas a causa do Bernie Sanders de estar na política e tudo que ele lutou desde que ele entrou na política foram questões associadas ao mundo do trabalho. Foi ele a liderança mais importante do Stop Bezos Act, que foi para fazer a Amazon pagar salário mínimo de $15 a hora para os seus empregados, para que a empresa do homem mais rico do mundo pagasse um salário digno para os trabalhadores de sua empresa. Foi ele que defendeu desde os anos 80, se não desde os anos 70, o aumento do salário mínimo, o empoderamento da classe trabalhadora, a garantia de direitos sociais universais, como direito à saúde, à educação. Então, assim, classificar Bernie Sanders como apenas um identitário ambientalista, uma pessoa que abraça essas causas, eu não concordo. Quando ele diz que ele estaria nos Estados Unidos à esquerda de Bernie, isso eu não acho que não cabe muito na reflexão sobre isso, se ele está ou não está à esquerda de Bernie, porque aí você entra numa coisa subjetiva, não é? Você entra numa discussão que eu acho que é altamente complexa e que depende dos critérios que você utiliza para determinar o que é esquerda e o que é direita, para definir se ele estaria ou não estaria à esquerda de Bernie. Se você pegar, por exemplo, o programa de governo de Bernie Sanders e o programa de governo do Ciro Gomes nas últimas eleições e usar isso como parâmetro, eu acho que Bernie está à esquerda. Bernie fala de democratização dos espaços de trabalho. Tem um incentivo ao cooperativismo no programa de Bernie. No programa de Bernie tem a defesa do fim dos planos de saúde privados. Ao longo de alguns anos, os planos de saúde privados simplesmente deixariam de existir. E o Medicare para Todos seria um plano de saúde público que teria prestadores privados, mas seria um plano de saúde público universal para todos. Então, assim, se você usar o programa de governo como critério, eu acho que Bernie estaria mais à esquerda. Mas ele estava se colocando como se ele vivesse naquele país. E aí as posições dele poderiam ser um pouco diferentes dentro do contexto que ele vive. Porque ele disse que se ele estivesse na Coreia do Norte, ele estaria na direita, no sentido de que ele estaria na defesa do liberalismo para a Coreia, né? Embora na Coreia do Norte ele seria preso e provavelmente morto, né? Se ele defendesse isso, ele não teria muito espaço por lá, não. Até os apologistas da Coreia do Norte reconhecem a repressão que existe nesse país.
Mas enfim, era basicamente isso, né? Essa minha divergência com ele, que eu acho que deve ter a ver com a assessoria que ele tem em relação a Bernie Sanders, o que as pessoas estão dizendo. E tem algumas pessoas que se iludiram um pouco com o fato de Bernie estar apoiando tão vigorosamente o Joe Biden, que o Joe Biden, sim, usa das questões identitárias e ambientais para se diferenciar dos republicanos, sendo idêntico aos republicanos, ou muito parecido aos republicanos, quando as questões são Wall Street, mundo do trabalho e tudo mais. Então, talvez, se ele estivesse se referindo ao Biden, ao Joe Biden, que basicamente usa das questões identitárias e usa da questão ambiental para se diferenciar dos republicanos, aí a crítica do Ciro Gomes faria todo sentido ao Bernie, mas faria sentido ao Biden. Ao Bernie não faz sentido, porque a história de vida do Bernie Sanders é uma história de luta pelas causas do mundo do trabalho. Mas enfim, no mais, eu gostei muito da entrevista, sugiro que vocês assistam. Eu que já tive uma conversa com o pessoal do Meteoro no canal do Guga Noblar, não é? Então conheço, são pessoas que fazem um trabalho muito bom aqui no YouTube. E o que eu tinha para dizer é isso daí. Eu defendo realmente que o campo progressista ele encontre um caminho do diálogo. Mas para mim esse caminho do diálogo só é possível se for baseado numa agenda, na definição de prioridades concretas. Tipo, nós queremos uma reforma tributária progressiva. Nós queremos maiores investimentos para os direitos sociais. Nós queremos uma redução da renúncia fiscal para ter mais dinheiro para investir nos direitos sociais. Nós queremos, e eu torço para que o campo progressista abrace isso, uma renda universal de cidadania para todos os brasileiros. Nós queremos incentivar e fortalecer o setor cooperado, verdadeiramente democrático, desconstruir as cooperativas oligárquicas, aquelas cooperativas que instituíram mecanismos autoritários. Elas devem ser contra-incentivadas e devemos incentivar as cooperativas verdadeiramente democráticas. Porque existem cooperativas que têm nome de cooperativa, mas na verdade tem uma estrutura muito autoritária e hierarquizada e praticamente não tem caminho para se tornar trabalhador cooperado nelas. Então eles reproduziram uma lógica do capitalismo mais autoritário numa organização que deveria ser uma organização dos trabalhadores. Então, assim, se nós nos reunirmos em torno de uma agenda desse tipo e pudermos defender que é isso que nos define a nossa aliança, a nossa união, nós podemos entrar em eleições separados, quer dizer, os partidos progressistas não precisam estar unidos necessariamente, mas significa que nós vamos poder, de forma mais viável, num segundo turno, ou nos segundo turnos, forjar alianças programáticas com intenção de transformar o Brasil. Seja em prefeitura, seja em governo do estado, seja para a presidência. Seja no espaço que for. A aliança tem que ser em torno das ideias, não das pessoas. E as pessoas têm que se buscar o diálogo com aquelas em que é possível. E quando o Ciro citou Eduardo Suplicy, Tasso Genro, Camilo Santana e todas as outras pessoas que ele citou do PT, ele mostrou disponibilidade para esse diálogo. Lula já fez um primeiro aceno. Primeiro ou segundo aceno, a entrevista de Ciro foi anterior, então quem fez o primeiro aceno é irrelevante, mas assim, mais ou menos na mesma época, eles estão começando a fazer acenos que esse diálogo poderia ser possível. O próprio Ciro disse que é um diálogo com clareza, com definição de lado, não é um diálogo de subordinação. E nesse sentido, Lula propôs um diálogo de respeito. Eu sei que é difícil para as pessoas acreditarem em Lula ou em Ciro se você é cirista ou se você é lulista. Eu sei disso, eu tenho clareza. Eu tenho clareza que tem gente que vai dizer que eu estou sendo ingênuo ao defender o que eu estou defendendo. Mas quando a pessoa diz que eu estou sendo ingênuo, a pessoa não percebe que eu não estou defendendo uma aliança entre pessoas simplesmente. Eu estou defendendo que se forge uma aliança em torno do programa e que haja um diálogo entre essas instituições, os partidos políticos, que são formados por pessoas, mas que tem dentro deles pessoas onde esse diálogo é possível. E tentar fazer isso. Porque o futuro do país é mais importante do que essa briga de egos. Porque é a briga de poder entre essas pessoas. Embora você possa estar convencido que a pessoa que você defende é melhor,
é mais adequada, é mais justa. Eu acho que a gente não deve lidar com a política dessa forma. E essa seria a minha sugestão. Enfim. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo e a gente se fala em próximo vídeo. Tchau, tchau.